2024 foi um ano de muitas pendências e decisões adiadas, mas a PSR aposta que 2025 pode ser o ano em que finalmente a necessária modernização do setor elétrico brasileiro vai acontecer, ou pelo menos vai começar a acontecer. Com leilões estratégicos no horizonte e novas regras para o mercado, o setor está diante de um momento decisivo. Será que dessa vez agora vai? Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e no PSR Explica de hoje, eu recebo Luiz Barroso, CEO da PSR, e Ângela Gomes, diretora técnica da PSR, para entender o que esperar deste ano e quais serão os grandes temas que vão moldar o setor de energia. Luiz, Ângela, obrigada por participarem de mais um podcast aí da nossa série PSR Explica. Dessa vez, como sempre, né, no começo do ano, vocês fazem esse relatório super importante com um apanhado aí de tudo que aconteceu no ano passado, as principais expectativas para o próximo ano. E me chamou bastante atenção que ali de cara vocês já falam que 2024 não foi um ano bom por conta de uma série de pendências que ficaram, né? A gente acabou tendo problemas que se repetiram, que não foram resolvidos ao longo do último ano, mas já pulando até para o fim ali do texto, vocês terminam com um tom super positivo, falando que agora vai. Então, eu queria começar perguntando por que não foi um ano bom e por que agora vai? Camila, é muito bom estar aqui com você, conversar com você, com a Ângela, e é um prazer enorme falar sobre o Energy Report, né, que é uma publicação que nenhuma pessoa individualmente da PSR teria condição de fazê-lo, mas que todos, em conjunto, no esforço coletivo, geram um material que é incrível, e esse material do início do ano, ele não é diferente, ele foi resultado aqui de um esforço de um time que envolveu mais de 15 pessoas, né, de várias áreas, conhecimentos, para tentar trazer uma organização de uma pauta que, embora a gente chame de pauta do ano, ela vai muito além daquilo que o ano de 2025 poderia entregar. E 2024, de fato, quando a gente diz que foi um ano que deixou a desejar, é porque o custo da inação em uma série de medidas que o setor precisa tomar para resolver problemas já bem diagnosticados, está ficando cada vez mais caro, né? E 2024 houve aspectos positivos, efetivamente, pelo lado de políticas públicas, até indo além da indústria de energia elétrica, né? Mas saiu o projeto de lei do hidrogênio, o projeto de lei do combustível do futuro, tudo isso foi convertido em lei, em outras coisas também. Mas do que diz respeito ao setor elétrico, eu acho que foi um ano que, por um lado, ele foi marcado por uma ação muito positiva, onde todo mundo esperava a publicação do decreto da renovação da concessão das distribuidoras, ele de fato saiu, e depois a gente comenta sobre ele, dos desdobramentos, mas também ficou muito marcado por um ano pelo que não saiu, né? Então, não saíram várias medidas necessárias para resolver problemas diagnosticados e não saiu a portaria que acabou saindo no início de 2025 do esperado leilão de reserva de capacidade, né? Que é um leilão, de fato, muito importante para o país. Então, pelo lado regulatório, para ser simplista, acho que eu ficaria nesses destaques. Agora, pelo lado físico, a gente, mais uma vez, teve um ano onde impactos das mudanças climáticas se mostraram bastante fortes, com não só os efeitos adversos, né, em temperatura, tempestade, ventos e tal, incêndios, né, mas na parte física do sistema também. A gente teve um ano que a hidrologia não ajudou muito em algumas regiões, depois passou a ajudar rapidamente no final do ano, e um destaque absoluto pelo lado da expansão da oferta para, mais uma vez, a solar como geração distribuída, né? O Brasil chegou a números impressionantes de instalação da solar GD e, naturalmente, toda essa transformação que a solar vem trazendo para o sistema tem consequências que vão muito além do planejamento e da operação, mais consequências tarifárias e temas correlatos que a gente vai discutir aqui também. Ângela, e a gente conversou muito sobre o decreto das distribuidoras. Ele saiu ali com um pouquinho de atraso, mas no fim saiu, né? Como o Luiz mencionou, foi uma das coisas boas do ano passado, mas eu entendo que ainda tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Perfeito, Camila. Primeiro eu queria dar boa tarde a todo mundo, né? E reforçar o que o Luiz falou, que esse material é fruto do esforço conjunto aí de uma equipe enorme por trás. E falando nessa equipe, a gente olhou muito a fundo, né, o tema do decreto das distribuidoras e também o que a gente espera para o contrato agora. A gente tem uma consulta pública da ANEEL em aberto, houve várias contribuições a essa consulta pública. Recentemente, inclusive,
a ANEEL enviou um questionamento à Procuradoria da agência, tratando especificamente de temas que eles viram ali com um cunho mais jurídico. E, assim, a gente tem a expectativa, pelo menos até o momento, de que ainda nesse mês de fevereiro a diretoria colegiada da ANEEL aprecie aí uma sugestão de texto final desse contrato. E o que a gente viu nessa minuta que a ANEEL divulgou, né, e nessa consulta? Primeiro que a gente, de fato, como disse o Luiz, o decreto foi um avanço importante para o segmento, o decreto que saiu em junho do ano passado. Ele trouxe questões aí muito importantes, como o tratamento da resiliência das redes, né? Como trazer uma visão mais de incentivo para que haja uma atuação mais incisiva das concessionárias na recomposição após eventos extremos. Ele trouxe flexibilidade, que é um tema muito importante, a noção de flexibilidade de regime regulatório, e trouxe flexibilidade de tarifas, né? Então, são coisas que a gente esperava no setor há muito tempo, e ele inovou bastante nesse aspecto. Aí, a minuta, ela também trabalhou nessa linha, obviamente, ela trouxe um pouco, em vários casos, a gente brinca que foi um copy-paste, né, do decreto, e tem alguns temas ali que as distribuidoras, por outro lado, gostariam de ver um detalhamento maior. E aí eu chamo a atenção para um ponto específico que tem a ver com o que é muito falado na remuneração anual dos investimentos. O que acontece, Camila? Isso a gente vê no mundo todo, né? Num ambiente de pressão de investimentos, onde o seu cenário futuro requer mais investimentos do que o passado, você precisa trazer algum tipo de alteração regulatória para evitar que haja uma sub-remuneração dos investimentos, porque se o mercado não cresce tanto quanto no passado, você não vai remunerar. E tem um outro tema interessante nesse aspecto, que é quanto mais tecnologia nova você bota nas redes, e a digitalização das redes requer essa tecnologia, ela tem uma vida útil mais curta, e essa vida útil mais curta reduz a remuneração dos investimentos. Então, esse termo, remuneração anual dos investimentos, na verdade, visa evitar que haja uma sub-remuneração. Então, é algo que as distribuidoras, entendo eu, conforme a análise que a gente fez das contribuições, gostariam de ver mais detalhado no contrato. Elas falam muito de que isso vem através do fator X, de uma formulação específica do fator X. A gente concorda com isso, tá? A outro tema que gera um pouco de apreensão tem a ver com as renúncias das ações judiciais, que foi uma inovação trazida na minuta da ANEEL. Então, nos parece que esse tem sido um tema bastante relevante das discussões das distribuidoras. Acredito que vai haver alguma mudança nesse aspecto, porque a gente vê ali como algo que seria um deal breaker aí, né? De ter um tema assim nesse aspecto que não estava previsto nem no decreto nem na legislação. E outro aspecto que tem a ver aqui com o nosso Rio de Janeiro, que é o tratamento das áreas com severas restrições operacionais, regiões que são dominadas ali por poderes paralelos, e também, na mesma linha da remuneração anual, haveria a necessidade de se ter um tratamento mais detalhado. A gente viu que as empresas do Rio colocaram bastante peso nessa discussão, tá? Então, assim, de forma geral, tem um bode na sala, que é o tema das renúncias, acreditamos que vai sair, e, de outro lado, uma vontade ali de uma discussão um pouco mais detalhada de alguns itens específicos para trazer um pouco mais do que estava no decreto. Tem um outro tema só que eu vou pincelar rapidinho, que também gerou muita discussão, que é a matriz de risco, né? Esse foi um pedido das concessionárias de haver no contrato uma matriz de risco mais detalhada, dizendo de quais são os riscos que são do poder concedente, quais são os riscos que são do concessionário, mas essa discussão ela é muito ampla, ela abre muitos detalhes, é quase como se a gente precisasse ter uma consulta pública específica sobre ela. Então, ele ficou um tema à parte ali muito detalhado, com muitos advogados, e eu acho que esse
vai dar muito pano para manga ainda, tá? Então vamos ver, tá interessante, vamos ver o que vem por aí. É interessante porque muitos dos avanços que você mencionou são avanços ali nos contratos e uma preparação para uma futura abertura do mercado, né? Então, por mais que a gente fale sempre que a modernização é necessária, a modernização que já está velha, ela não está descartada, ela está ali ainda em todos os planos, em todos os cenários possíveis, aparentemente, é isso? Exatamente isso. A gente vê o esforço da modernização, né? Até eu já brinquei junto com a Ângela e outros colegas da PSR em vários seminários que muitas vezes no imaginário popular, por modernização se entende apertar um botão e no dia seguinte todo mundo acordará moderno, né? E não é isso. A modernização ela é uma sequência de ações, ela é um processo que tem que ter uma direção, um caminho definido, né? Até porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente do Brasil, eu acho que vem ao longo dos últimos anos tentando conseguir alguns avanços nessa direção, mas ainda faltam ações que busquem essa modernização de uma forma mais holística. E aí a gente acredita, e até em função das ações que o Ministério tomou no ano passado, né? Vamos lembrar que em 2024 o Ministério fez um seminário bastante interessante em São Paulo, casa cheia, no Hotel Unique, para discutir um pouquinho, um diagnóstico, né? Mais um diagnóstico do que precisaria ser ajustado no plano de modernização. E o que nós, aqui na PSR, tiramos desse evento é que, de fato, pode ter um ângulo de conduzir uma modernização no nosso setor, não uma mega modernização no estilo de outras ações pensadas em anos anteriores, né? Até na própria consulta pública número 33, pelo Ministério, mas uma modernização que seja focada mais no consumidor, pensasse um projeto de lei do consumidor, como o Ministério mesmo chamou o seu evento, né? Eu acho que ele chamou Empoderamento do Consumidor e Justiça Tarifária, uma coisa assim, eu não lembro ao certo, mas a gente acha que é possível e a gente acredita que de fato possa vir um projeto extremamente enxuto, extremamente centrado em abrir o mercado, criar os alicerces para que essa abertura seja feita de forma sustentável e aproveitar, tocar em outros assuntos importantes para o Brasil, como formação de preços, mecanismo de gestão de risco pela distribuidora, quem sabe até alguma coisa ligada a subsídios, né? A redução de subsídios, realocação de alguns tipos de incentivos, disciplinação, maior disciplina do modelo da autoprodução, que precisa ser, de fato, melhor disciplinado, não é acabá-lo, mas é disciplinado, e também aproveitar essa pauta, que a gente acredita muito, para dar uma ordenada no que é, no final do dia, esse conceito de justiça tarifária, né? O governo pode, certamente, com pouco esforço, tentar reordenar um pouquinho a discussão da tarifa social e pensar em medidas que, de fato, permitam que a energia chegue de uma forma mais acessível a quem tem menos condição de pagar. Essa é uma agenda que, por mais que pareça muito ampla e utópica, ela é uma agenda que a gente acha que ela vem andando e que ela pode nos surpreender aí em 2025 e, quem sabe, nos trazer um projeto de lei que aí, se esse projeto de lei vai ter jabuti, se não vai ter, se vai ser difícil de passar, é uma outra conversa, mas que pelo menos volte a botar o setor no eixo de uma discussão mais progressista, rumo a criar mais competição com benefício ao usuário final. A gente está esperando essa abertura de mercado para baixa tensão há muitos anos, né? Desde a CP 33 aí que ele mencionou. Então, a gente esperava que isso viesse em 2024, teve esse evento, continuamos esperando e vemos um trabalho nesse sentido, né? A questão é que o mercado já foi meio que aberto pela MMGD, né? Para baixa tensão. Então, a gente vem convivendo com essa abertura que correu por fora há muitos anos, e com isso, como disse o Luiz lá no início da fala dele, a MMGD foi a fonte que mais cresceu, né? A gente está com 35 gigawatts de MMGD e o mercado ainda não abriu. Então, é muito importante essa pauta para tentar equilibrar um pouco mais essas forças nesse sentido, senão a gente tem um setor cada vez mais desequilibrado e só fazendo o apanhado da tarifa social, como ela está em lei, né? E ela também é uma lei antiga que já está desatualizada no perfil de consumo, inclusive de um país continental, com regiões com esse perfil muito diferente. A gente já fala há muito tempo de uma reforma da tarifa social, seria uma boa oportunidade de se fazer isso, tá?
Eu já quero falar com vocês sobre GD, mas eu queria voltar ali um pouquinho na questão da reforma enxuta, porque a dúvida que eu fico é se é possível você fazer a reforma que é necessária de forma enxuta, sem piorar a situação, mexendo só em alguns pequenos setores, que é o que a gente fez, que foi o que o governo tem feito nos últimos anos, né? Mexe um negocinho ali, um negocinho aqui. A própria medida provisória 1212 do ano passado era uma medida que foi chamada de a medida do consumidor e, no fim das contas, ela não gerou economia nenhuma para o consumidor. Na verdade, ela prorrogou os subsídios. Então, dá para fazer de forma enxuta? Como que vai funcionar isso? Olha, Camila, sem entrar em muitos detalhes técnicos, né, até porque não teremos tempo para isso, eu acho que pediríamos aqui, Ângela, e eu a você e a todos os que nos escutam, acreditar na gente que a resposta é sim. É possível você fazer uma reforma enxuta que ela seja ganha, ganha, ganha. O que não é possível é garantir que essa reforma enxuta ela não será desidratada numa discussão no legislativo, né? Até tendo em vista o crescente protagonismo, né, e atuação que o legislativo tem tido nas políticas públicas do país, atropelando muitas vezes o executivo, não só no setor de energia, mas em outros também. Essa discussão, de fato, ela carece de uma análise diferente até do que só do núcleo e energia. Mas no que diz respeito à pauta técnica, a gente acha que sim, é possível fazer um projeto que seja bastante vencedor, não vai resolver todos os problemas que a gente tem, né? Mas aí a gente tem que ir por parte, né? Talvez a gente tenha que sacrificar algumas coisas, até que o setor, ou pelo menos uma parte dele, gostaria, por exemplo, eu adoro a separação entre o lastro e a energia. Eu acho isso muito legal. Mas pode ser que seja o momento, tenha chegado o momento de sacrificar isso agora, em prol de passar outras coisas que são mais urgentes. Eu acho que esse é o tipo de pacto que, em uma reforma vindo, o setor vai ter que embarcar, apoiar e, naturalmente, se unir para fazer acontecer. Caso contrário, a gente não vai conseguir sair dessa luta, né, onde a gente, na busca do setor fragmentado, a busca do cheio de ótimos, enfim, locais, acabam gerando uma piora global enorme, né? Eu também, assim, essa questão, se a gente for focar na abertura de mercado como a espinha dorsal dessa reforma parcial aí, ela traz consigo, né, muitas outras medidas que já foram muito discutidas. Então, se você fizer uma abertura de mercado integral, trazendo as medidas periféricas que a gente já discutiu desde a CP33, PL 414, etc., já é um ponto importante para o setor avançar, né? A gente está aqui numa situação em que as tarifas são cada dia mais pesadas de encargos e subsídios e um desequilíbrio alocativo no setor muito forte. Tentar corrigir um pouco isso o quanto antes é muito saudável, mas é lógico, como disse o Luiz, pode ser desidratado ou pode ser carregado de outros temas jabutis, como você falou, que acaba trazendo entropias negativas a esse processo, mas a gente espera que não, né? E aí, um dos pontos, acho que chave para ser resolvido agora, até falando dos temas urgentes, voltando ao que você mencionou, Ângela, é a GD, né? GD que cresceu aí de forma exponencial. A gente não está dizendo que a GD é um problema, mas sim que o crescimento da GD, da forma como ela está, causa problemas, desafios. Como vocês enxergam isso daqui para frente, assim? Olha, a GD, de fato, ela é até interessante voltar um pouquinho no tempo, né? Lá em 2017, 16, 17, quando aquela turma do Ministério de Minas e Energia do governo Temer pensou em tocar uma CP33 e fazer abertura de mercado, muita gente achou que a abertura de mercado era o fim em si, né? Mas não era. A abertura de mercado ela era um meio para você aumentar a competição no usuário final, porque aquela turma já sabia que a GD ia crescer sim ou sim, independente do esquema regulatório, do net metering, por uma questão de competitividade de custos mesmo, né? E o net metering brasileiro, que é um net metering muito generoso, possivelmente é o mais generoso do mundo, ele apenas acelerou uma curva de instalação da geração distribuída que, na nossa visão, aconteceria sim ou sim ao longo do tempo. Então, a gente, em primeiro lugar, acha que é muito importante aprender, sempre que a gente fala em reformar um mecanismo existente, né, aprender com a experiência de outros países, né? Então, a Califórnia, recentemente, reformou o seu mecanismo de net metering, eles chamam de net metering 3.0, e tem uma série de artigos interessantíssimos, recentes,
que mostram que o crescimento da solar como geração distribuída não foi adversamente afetado pelo novo mecanismo de net metering, que é um pouco mais justo do que o anterior que eles tinham. Não vou entrar no detalhe aqui, justamente porque o custo da tecnologia ficou muito competitivo. Agora, a GD no Brasil, e também sem entrar no mérito ou demérito do nosso net metering, a grande verdade é que ela não participa de um rateio de uma série de custos que a gente tem hoje no país, né? Então, Camila, o que acontece é que, além do net metering em si, que acaba isentando o consumidor da MMGD do pagamento dos custos da rede, dos encargos, né? E isso é o que aparece lá no subsidiômetro da ANEEL. A gente ressalta aí no nosso Energy Report que esse subsídio da GD cresceu 5 bilhões de reais em 2024, né? Então foi um aumento aí de 50%, porque ele era 8 em 2023, subiu para 12. E nesse subsidiômetro é o net metering, é quanto que os demais consumidores estão pagando de custo de rede, transmissão, distribuição e encargos. Eu que não tenho GD, pago pelo meu vizinho que tem, né? Exatamente. Agora, tem o que o Luiz falou, rateio de outros custos que a gente chama da segunda derivada do processo, que é, por exemplo, se a GD entra, existe a necessidade de reforçar, dependendo do local, as redes de distribuição, onde ela está expandindo. Vide o caso do norte de Minas, na concessão da CEMIG. A GD, ela aumenta muito o curtailment, né? São só exemplos, né? Porque ela não é cortada, então as fontes centralizadas são cortadas por ela. Aliás, a fonte que mais sofre com a GD é a solar centralizada, porque ela está gerando no mesmo momento que a GD está. E a terceiro, por exemplo, também é a modulação de preço, né? A GD está ali vendendo sua energia a um preço flat, que é a tarifa de fornecimento, enquanto a solar centralizada vende ao PLD, que fica mais baixo quando tem mais sol, porque também existe GD, que está gerando mais naquele momento. Então, assim, a gente está causando, essa derivada segunda está causando desequilíbrios na expansão e também na alocação de custos que poderiam ser tratadas, sim, melhor equacionadas num novo modelo. Só lembrando o que o Luiz falou, assim, de tudo que a gente conversa com vários agentes do setor, essa enorme expansão da GD é o ponto mais relevante de diferente do que se tinha lá em 2017 para o que se tem hoje, 35 gigawatts de GD, né? É bastante forte, né? Então, assim, a GD começar a compartilhar de alguns custos sistêmicos, que muitos deles causados até pela própria GD, talvez seja o remédio mais interessante a ser aplicado para já começar a disciplinar um pouco a alocação de custos e riscos no Brasil. Isso não significa, mais uma vez, que a GD vai deixar de ser competitiva, né? Porque os benefícios que a GD aporta também não são pequenos e a competitividade econômica dela realmente só vem aumentando. Perfeito. A gente, infelizmente, nós não vamos ter tempo para passar por todos os assuntos do Energy Report, porque ele é realmente muito completo. Então, até faço a propaganda agora para quem não assina o Energy Report da PSR e tem interesse nesses assuntos, é só procurar aí. Pessoal, o Luiz Barroso está à disposição para vender a assinatura do Energy Report. Mas eu separei aqui alguns pontos que eu ainda quero que vocês expliquem hoje. Então, vamos passar aqui mais rapidamente. Já que a Ângela já levantou a bola, o próprio curtailment. Eu sei que o Barroso já falou muito sobre curtailment, a gente já fez podcast especial sobre isso, mas teve desdobramento recente, né? Então, Camila, olha só, para a gente não ser repetitivo, né, e também num assunto complexo, eu acho que a gente pode organizar a cabeça de quem nos está escutando no curtailment em várias discussões que elas se misturam, né? A primeira discussão grande, o primeiro bloco, é quanto que vai ser cortado. E a segunda discussão relacionada a essa é como é que você divide esse corte entre todos os geradores, né? Quer dizer, quem paga aquele corte, né? Então, no primeiro bloco, quer dizer, quanto que vai ser cortado, né? O quanto que vai ser cortado se subdivide. Existe um corte que acontece pela razão energética. Esse corte por razão energética, é o corte que não tem demanda mesmo, esse para equacionar mesmo, a gente precisa de demanda ou precisa de disciplinar a entrada de nova oferta. Isso é parte de uma reforma maior, como a gente estava conversando há pouco, tá? Porque não tem como a gente alterar a lei da física nesse caso. O corte que acontece já por indisponibilidade, equipamento de transmissão ou por atraso de transmissão, ele é um corte que, do indisponibilidade, já é assumido uma parte pelo consumidor
E na questão dos atrasos, existe uma necessidade, de fato, de melhor monitoramento para que essas linhas entrem em operação nos prazos, e pode aqui sim ter um jogo para rediscutir uma reclassificação condicionada ao melhor monitoramento pela ANEEL, um melhor planejamento pelas outras instituições e tudo mais. Essa é uma discussão que a gente acha que ela está até ocorrendo agora. E tem o corte por confiabilidade, né? Que esse é o corte que de fato deveria ter sido muito pequenininho, né? Eu sempre desde o início, mas é o corte que de fato fica na mão do operador, porque o operador ele é responsável por garantir a confiabilidade do atendimento da demanda. E esse corte ele acabou tendo um impacto maior em função do apagão lá de 15 de agosto de 2023, onde uma problemática grande pode basicamente a ser resumido a uma possível inconsistência de dados dos geradores renováveis que afetam adversamente os estudos de estabilidade e segurança do ONS. Tá? Então, o ONS passou a ter uma operação um pouco mais conservadora, porque o ONS também está certo. Se ele não tem confiança no dado, não tem muito o que fazer. Então, hoje, eu acho que esses eventos que aconteceram recentemente, por exemplo, a ANEEL chamou uma reunião e tal, particularmente nós achamos aqui esses eventos muito positivos, porque a forma de resolver um assunto técnico é na boa técnica, não é na justiça nem nada. E dentro da boa técnica, a preocupação que o governo tem é uma preocupação razoável. Nós aqui não achamos que o governo está completamente insensível a alocar uma parte do curtailment, a sua totalidade, no consumidor. Não vemos essa percepção, mas vemos a percepção correta, que é de não alocar qualquer risco no consumidor que não tenha sido tratado adequadamente antes. Por exemplo, se os dados das renováveis estão todos errados, poxa, então é melhor acertar os dados primeiro para depois fazer uma alocação. Aí tem uma discussão nessa questão dos dados, eu estou simplificando aqui ao chamar de dados errados, é claro, que é quais são os dados que efetivamente o ONS precisa. Dá para a gente fazer um pacto de entregar alguns dados primeiro, outros depois? Será que se todo mundo entregar tudo que o ONS precisou, o ONS vai, de fato, implementar uma operação menos conservadora? Essas são questões super do jogo e super técnicas que têm que ser discutidas no fórum técnico, né? A gente aqui gosta muito de poder botar um preço no risco. Então, se pudéssemos botar um preço, pelo menos no curtailment energético, que é um risco que a gente acredita que os geradores topariam absorver, esse pelo menos, né? A gente teria até um produtinho novo na comercialização, e poderia dar um dinamismo a mais no mercado. Mas vamos ver, esse ano vai ser um ano animado também em termos de curtailment, não só pela ótica física, mas pela ótica comercial, regulatória também. Outro tema muito importante que vocês discutem ali é a questão de Angra. Inclusive, a gente está aí na iminência do retorno ali, né, da reunião do CNPE, que vai discutir, dar a palavra final, se será ou não retomada a obra. Vocês ali até apontam, né, tem a questão dos custos afundados, que talvez não fossem necessários serem compartilhados com o consumidor. Isso a retomada de Angra lá é fundamental para o Brasil? Qual que é o cenário assim que a PCR enxerga agora? A gente tem sido muito ponderado nessa análise de Angra, porque, primeiro, o histórico é muito ruim, né? Tem esses custos afundados. Conforme o próprio estudo do ONS, o custo afundado é cerca de 16 bilhões de reais, né? Então, e também do BNDES, desculpa, dos dois, né? E aí, o que vai acontecer no futuro se a gente der um gol nessa obra? Vai gerar mais custos afundados para os nossos filhos aí pagarem no futuro? Então, isso é um ponto de atenção. A segunda questão é que o valor da energia que o próprio BNDES indicou, acima de R$650 megawatt-hora, para uma usina inflexível, não é uma Brastemp, né? Então, a gente precisa entender se, de fato, esse preço com essas características entra bem no nosso sistema, né? Não é trivial achar que entra bem, que é a fonte mais competitiva. A outra questão é, como você mesmo falou, né, Camila? Eu resolvi fazer porque eu vou desenvolver a indústria do urânio, o Brasil tem uma vantagem competitiva nisso, pode ser um player mundial, então vale a pena pagar os custos afundados, por exemplo. Vamos supor que viesse com essa filosofia por trás. A gente precisa de Angra 3 para ser um player relevante nesse mercado?
Isso também é uma reflexão que o país tem que fazer, porque às vezes se justifica com essa, seria uma externalidade, né? Faz o consumidor pagar esse valor que não é pequeno, quando você poderia, sim, estar desenvolvendo essa indústria, trazendo centrais de porte menor, mais flexíveis, mais adequadas ao nosso sistema e fazer do Brasil um grande player no mercado mundial nesse aspecto, sem precisar trazer, eu vou usar aqui um termo, mas assim, um esqueleto do passado para o consumidor pagar, né? Então, é mais uma vontade de fazer com que essa discussão seja transparente, seja amplamente e de forma transparente feita no setor, né? E também assim dentro de critérios, né, objetivos, né, mensuráveis e diretos, né, porque há muitas discussões que aparecem, olha, mas tem que fazer a tecnologia A, ou Angra 3, por exemplo, porque gera emprego. Não, tudo bem, mas se a geração de emprego for um critério para a tomada de decisão de investimento, que isso seja um critério para todas as tecnologias, não só para uma, né? Não tem problema ser, mas é que seja aplicado para todos. Então, o que a gente tem que tomar cuidado como país é também não criar uma narrativa, né, e um conjunto de critérios que só valem para uma tecnologia e que não conseguem ser aplicados diretos para todas as outras. Por isso que, às vezes, a gente aqui é um pouquinho chatinho em dizer, olha, tudo bem, se não é só o preço, como é que a gente cria uma métrica para ponderar domínio de tecnologia, geração de emprego, redução de emissão, tudo mais, dentro de uma métrica global que você possa, aí sim, também avaliar a solar, a eólica, a hidrelétrica, o gás, numa mesma base. Perfeito. As métricas acabam sendo sempre muito subjetivas, né, de acordo com a bandeira que você quer levantar. Para fechar, gente, outro ponto aí, então, que também é polêmico, Itaipu e o acordo com o Paraguai, o déficit na conta de comercialização, tá para sair aí uma solução agora para essa questão, mas a gente continua também com problema de transparência ali, né? Pelo menos no meu ponto de vista de jornalista. Assim, a gente escreveu um pouco aí no Energy Report, tentando separar um pouquinho as duas coisas. Vamos supor que não tivesse havido esse déficit na conta de comercialização e nem um aumento na tarifa de cessão. De todo modo, o acordo, ele traz um custo para o consumidor brasileiro que não necessariamente precisaria existir, porque se a tarifa da usina refletisse os custos que a usina tem, o valor da CUSE lá, que é a tarifa limpa que o consumidor brasileiro deveria pagar, não seria o 16,71 que ele paga hoje, dólares, né? Seria algo próximo de 10, 11 dólares. Então, essa é a primeira questão. Quando houve esse acordo que diz que o consumidor brasileiro vai pagar uma CUSE de 16,71 até 2026, então 24, 25, 26, 3 anos pagando um valor bem acima do custo que a usina deveria ter, já é ruim para o consumidor de cara, né? Aí a gente tem outra questão que foi o déficit do ano passado que precisa ser coberto esse ano. O que aconteceu? Porque a tarifa de Itaipu não cobre só o CUSE, ela cobre a cessão e ela cobre o déficit na conta de comercialização se este ocorrer. Então, ano passado, em 2023, esse valor era de 0,90 e poucos dólares por quilowatt. Então, o governo disse, em 2025 e 2026 eu vou continuar pagando esse valorzinho, né? Só que o que aconteceu? A cessão subiu cerca de $0,5, né? E, além disso, houve o déficit, mais $0,5 aí. Então, na verdade, aquele 0,90 do ano passado tinha que virar hoje quase $2 a mais. E aí, com isso, você estaria cobrando uma tarifa final maior do que a que foi cobrada no passado, só que o governo disse, eu vou cobrar a mesma tarifa esses 3 anos. Então, para cobrir esse $1, mais ou menos, por quilowatt mês, que dá cerca de 120 milhões de dólares no ano, haveria 3 opções, né? Uma é aumentar a tarifa final do consumidor nesse valor que dá esse 6% que a ANEEL tem falado, e é isso mesmo que dá, né, de aumento.
A segunda opção é você reduzir uma parte dos custos da usina, que são mais discricionários, que é principalmente custos socioambientais, que estão embutidos dentro da CUSE e que custeiam questões que são alheias à geração de energia em si. Então, reduzir as obras de pontes, aeroportos, estradas, saneamento, etc. E a terceira opção é uma que o governo tem buscado, parece ser interessante, porque tem sobrando mais de R$1 bilhão na conta do bônus de anos anteriores, lá com a Embipar. Só que esses vasos não são comunicantes. Por quê? Porque, pela legislação, por lei, quando tem um bônus, ele deve ser distribuído para todos os consumidores do SIM, residencial e rural, até 350 kWh mês. Por outro lado, o déficit, pelo decreto, ele deve ser pago pelos cotistas de Itaipu, que são os cativos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, tem uma questão aí de vasos comunicantes que, se pudesse haver algum tipo de alteração de decreto que pudesse fazer com que esse bônus de anos anteriores pudesse cobrir o déficit, parece ser interessante, é mais otimizar os recursos ali. Vamos esperar para ver o que vem nesse decreto. Achamos que essa questão pode ser interessante, sim, tentar equacionar melhor esses vasos comunicantes, mas o pano de fundo mais importante dessa discussão, Camila, é por que a tarifa cobre esses custos socioambientais tão relevantes, e não é só no Brasil, é no Paraguai, e com o esquema do acordo, o Paraguai está levando uma grana muito maior que o Brasil no socioambiental, mais de 700 milhões de dólares que o Paraguai está levando. Por que a tarifa deve cobrir tamanhos custos, né? Esse é o ponto principal da discussão. E a economia para a gente acabou que ficou só para 2027, mas nem confirmada ela está, né? Depende ali de uma série de fatores ainda. Porque esse acordo ele foi um entendimento de intenções, né? Que ainda não foi consolidado no anexo C do tratado, né? Então, a gente também espera que haja alguma consolidação sobre esse aspecto esse ano e esperamos que, pelo menos a partir de 27, se consolide essa redução da tarifa ao custo real da usina. Gente, então, pelo que eu entendi, a gente tem muitos assuntos aí pendentes para esse ano. Uma coisa muito interessante para esse ano é que é um ano de COP, né, no Brasil, então as agendas ambientais aí estão com bastante relevância, apesar das questões do governo dos Estados Unidos, enfim, de todos os retrocessos. Então, eu queria que, para a gente fechar aqui o nosso podcast, qual mensagem que vocês vão deixar para os nossos ouvintes? As coisas vão andar, o ano vai ser bom, a gente vai ter avanço aí, mais avanços na pauta ambiental, agora os projetos de lei que passaram ano passado vão trazer resultados. Qual que é a aposta de vocês? Eu acho que o Luiz falou um pouco, né, que a pauta da transição energética em si, crédito de carbono, combustíveis do futuro, hidrogênio deve andar, sim. Com relação à pauta do setor elétrico, a gente até fez uma brincadeira no Energy Report sobre o Dia da Marmota, que é um filme antigo, só quem tem cabelo branco lembra dele, né? Que o personagem não sai do lugar, então a gente se sente um pouco aqui no setor elétrico assim. Mas, de fato, Camila, a gente teve um janeiro e um início de fevereiro aí que já indicam que o futuro será melhor que o passado. A gente trouxe alguns exemplos, né? O exemplo foi o veto dos jabutis do PL das eólicas offshore. O outro exemplo é a indicação dos nomes provisórios da ANEEL, que a gente não teve ano passado. Agora, a portaria do LRCAP, que o Luiz mencionou. Agora, um melhor alinhamento entre o Ministério e a ANEEL, né? Isso é muito importante para a governança do setor. Então, o recado teremos um ano bom. Esperamos assim. Eu sou um pouco mais assim, cético, né? Eu acho que essa pauta ambiental, apesar do Brasil ter feito movimentos interessantes, talvez ela demore um pouquinho mais para andar, mas eu acho que a própria economia americana, que vai caminhar numa linha, numa direção dada pelo governo Trump, de buscar energia barata, ela pode nos trazer uma oportunidade, porque a gente vai mover a discussão da transição energética do pagamento a prêmios verdes, né, do Green Premium,
para o reconhecimento de bônus verdes, né, para o Green Bonus, né? Então, o Brasil vai ter que transformar os seus fatores de benéficos comparativos entre países em fatores benéficos competitivos, né? A nossa energia, só ser a mais limpinha, não vai necessariamente ser um diferencial. A gente vai precisar, de fato, ter energia barata, e a gente pode ter isso como fator de competitividade. Acho que essa vai ser a grande missão do país em 2025. Pelo lado do investimento, esse vai ser um ano que efetivamente vão ter leilões acontecendo, né? Leilão é sempre bom, dá movimento no mercado. A gente tem leilão sistema isolado, leilão A-5, leilão de bateria, e tem esse leilão de Mega reserva leilão. de capacidade, né? Um mega leilão, né? Que aqui na PSR já tem uma turma, não vou dizer quem é, para não dizerem que sou eu, que está chamando do leilão Bon Jovi It's My Life, It's Now or Never, porque praticamente todo mundo está se vendo ali como a sua última chance de fazer uma contratação na década. Isso é bom também, porque dá um movimento de investimento legal. Em transmissão vai ter uma pauta interessante, e a pauta de investimento em transmissão vai conversar muito com o aprendizado do curtailment, porque o ONS vai poder especificar, junto com a EPE, alguns investimentos em algumas tecnologias, em alguns equipamentos que possam até vir a aliviar o curtailment pela ótica mais elétrica, né? Isso também é bom. Mas pelo nosso lado aqui, eu queria mais uma vez agradecer a Megawatt, a Camila, aí por essa conversa, convidar todos para dar uma olhadinha no nosso Energy Report. A gente realmente faz um produto que, como eu disse, individualmente ninguém da PSR o faria, mas coletivamente um produto que a gente acha muito legal. Não é um produto do dia a dia, é um produto do futuro, está ali sempre para trazer as tendências mais à frente. E deixar 2 avisos finais. A PSR faz dia 12 de março o seu workshop, PSR Canal Energia, no Rio de Janeiro. Vamos discutir todos esses temas, vai ser bem animado, vai ser ótimo ter todo mundo lá. E em maio a gente vai fazer também o nosso Users Meeting, nosso evento global de modelos computacionais no Rio de Janeiro, em Búzios. Depois a gente conversa mais com vocês sobre esses 2 eventos, mas estão todos sempre muito convidados. E muito obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Como sempre, muito bom papo. Muito obrigada, gente. Como sempre, falar com vocês é sempre muito enriquecedor. E ao pessoal que está ouvindo a gente, até a próxima.